O ozônio não é sempre inflamatório? Não. É antes ou depois? Resposta certa. Depende. Qual é a metodologia e qual é a finalidade do tratamento? Eu vou pegar aqui uma que eu nem coloquei na aula de vocês. Vamos falar de endermologia. Rafa, enderma eu posso fazer antes, eu posso fazer depois. Posso fazer tanto antes quanto eu posso fazer depois. Só que quando eu estou utilizando a endermo antes, eu estou drenando os caminhos, porque muito provavelmente eu não vou ter daí linfa disponível para fazer a condução. Quando eu estou usando às vezes a endermo no pós, eu estou gerando muito mais compactação e às vezes ela não vai ter uma ação drenante tão grande, mas vai favorecer bastante a modelagem, certo? Kátia, esse daí vira até um jargão, hein? Quem aprende não depende. Olha, eu tô adorando fazer as lives com vocês, galera, porque tá saindo vários jargões, viu? Ontem eu tava com a Karen na live e ela virou assim, que ela tava contando os pacientes dela, né? Que tem que falar pro paciente que tem que fazer tudo certinho, porque isso daqui não é Jesus gasoso. Quando ela falou que não era Jesus gasoso, eu falei, ai, não acredito nisso, viu? Vou usar sim. Faço o Velox é um ultrassom, né? Antes com massagem e depois, mais tarde, num outro dia, faço a aplicação do ozônio. Não tá errado não, viu, Aline? Não tá errado não, tá? Mas com esse tipo de metodologia, você poderia trabalhar até no mesmo dia. Então hoje eu não vou nem aprofundar nessa questão de concentrações, galera, porque a concentração depende de alguns outros fatores. E às vezes vocês viram que eu seguro de falar um pouquinho de concentração, não porque eu tô querendo ser chato, não. Eu não sei quem tá pegando a dica exatamente aí do outro lado. E depois faz alguma coisa errada e ainda vai falar que o Rafa que ensinou o pior de tudo, que a culpa é do ozônio. É por isso que às vezes eu seguro um pouquinho de não falar, porque se eu não conheço, eu não sei a indicação do paciente, eu poderia falar que pode ser 10, como poderia falar que pode ser 20, eu tenho que olhar ele. Então uma boa anamnese vai nos ajudar bastante, galera. Então, beleza, Rafa. Já descobri que o ozônio não é o Jesus gasoso. Já descobri que essa história de inflamação não é bem assim que funciona. Tanto é que vocês não vão mais chamar o ozônio de anti-inflamatório por si só. Vocês podem começar a chamar a ozonoterapia dentro do nosso processo de suporte à qualidade de promoção de saúde como modulador inflamatório. Muda totalmente a ideia do que é um modulador inflamatório em relação ao que é realmente um anti-inflamatório, tá, galera? O modulador, ele não para, de forma não seletiva, inclusive, todos os sintetizadores que estão diretamente correlacionados com todo esse histórico da inflamação. Para alguns, e no nosso caso é muito bom porque ele para os escandalosos aí da nossa inflamação, e deixam todos os elementos que são da pró-recuperação, tá certo? Não, e a live, Pri, não é exatamente para fazer um curso, né? Não, não é isso. A gente tem que ir muito ok, sabe? Até porque isso é parte do respeitar o nosso trabalho também, né? Porque olha quanta coisa que a gente tem que pensar. Uma boa avaliação, um bom entendimento de equipamento e principalmente, com cosmético. Rafa, tem interação? Ele interage? Ele não interage? Quanto que ele interage? É difícil às vezes a gente afirmar isso. E olha que coisa incrível. Quem de vocês aí já ouviu falar que quando se usa ozonioterapia não se pode trabalhar com vitamina C, seja ela oral, seja ela tópica, seja ela para um microagulhamento, seja ela para o que for, tá certo? Moderação com consciência, Val. A gente tenta ajudar, mas tem que sentir assim. Dependendo como vem a pergunta, você sabe se a pessoa tá só jogando no vento ou se tem alguma noção um pouquinho maior. Então, quando eu acho que dá para ir, eu até auxilio. Dos contrário, galera, eu prefiro nem arriscar o paciente do outro lado que vai receber uma terapia que só Deus sabe como que vai ser, viu? Eles vão morrer de fome, Pri. Pior que é capaz de com R$ 80 ainda assim tá tendo entrada. Porque o ozônio, ele tem, assim, um valor de acessibilidade que é insinuante, né? Putz, é muito insinuante mesmo.
Vitamina C, olha, ó, já apareceu. A Gabriela falando que sim, a Vera Lúcia falando que sim, a Simone, a Helena, a Ju, a Sheila. Galera, quem disse que precisa parar a vitamina C? E precisa, às vezes, suspender a hiperdosagem de vitamina C. Seu corpo precisa de vitamina C. Seu corpo não precisa de hiperdosagem dela. Quem chuta aí qual que é a janela do que a gente precisaria de vitamina C no nosso organismo? Tanto é que, olha só, não parem a vitamina C. Ah, Rafa, eu tô fazendo um ozônio aqui para estimular rejuvenescimento e colágeno. Se a pessoa está com hipovitaminose C, a última forma de formar, uma forma de formar ficou feio, hein? A última forma de realizar o processo enzimático para a formação da fibra do colágeno precisa de ativação com vitamina C. Então, se esse paciente não tem vitamina C, o seu processo pode estar meio falho. Rafa, mas ele não pode neutralizar? Ele vai neutralizar no excedente. Então já começa aqui. O nosso comprimido de efervescente 1 grama, esse sim, tá? Pri, eu também não entendo isso. Falaram já para não tomar o Dimpler, já falaram para tomar um monte de coisa. São sistemas específicos, eles não são nem antioxidantes de grande perfil hídrico, como uma vitamina C. Por que às vezes a gente pensa de tentar tirar os excessos? Para a gente conseguir realmente trabalhar com instalação de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de peróxido ou outros elementos de oxidação induzidos pela ozonioterapia. Então, galera, até em microagulhamento dá para trabalhar com vitamina C e ozônio, desde que no oral não é em sobresaliente e no local não pode ser uma vitamina C de liberação rápida. Então, se eu pegar o ozônio e injetar, por exemplo, uma intradermo de vitamina C, daí eu estou realmente promovendo neutralização do ozônio. Agora, vamos supor, fiz todo um microagulhamento, trabalhei lá com uma monodose que tem uma vitamina C nano encapsulada e eu já tinha aplicado o ozônio na região. Galera, pode aplicar sem medo de ser feliz. Ele vai ter uma taxa de permeação que é muito lenta, até realmente essa vitamina C conseguir chegar lá embaixo. Ó, a Aline acertou, viu? 100 miligramas é tudo que a gente precisa de vitamina C pelo oral dia, viu, Aline? É tudo. Até chegar lá embaixo não tem nem mais ozônio. Então não tem como neutralizar. Olha que coisa, me enganaram todo esse tempo, Rafa. Não, né? Que te enganaram. Não deixaram muito claro para você essa condição especial, porque eu tenho mais medo nesses cosméticos multifuncionais. Rafa, tem 1 zilhão de princípios ativos. Será? Será que sobrou espaço na formulação para colocar óleo ozonizado de verdade? Essa que é a pegada, tá certo? É isso aí, Raquel. O problema é o excesso, sabe? E aquilo que eu falei, hoje, se a gente tá vivendo de ozonioterapia. Ó, Ju, eu olhava você me olhando com essa cara aí, ó. Quando eu fazia você pensar. Se a gente hoje começa a entender os preceitos reais, ô Raquel, tudo fica mais claro. E Aline, achei bem legal você saber dessa dosagem que ela é baixa. Por que que hoje a gente passa então dosagens tão altas? Gente, as dosagens altas estão assim, se você tomar dessa janela até 100 miligramas, não tem problema nenhuma, viu, Crislaine? Tem nenhuma, nenhuma. Ô Clébia, não tem relato nenhum da interação dos gases, viu? Então pode trabalhar. Imagina, 4 gramas tomava 2 efervescentes? Pelo amor de Deus, pai, faz isso não. Hoje existe uma coisa que eu chamo de princípio ativo cosmético politicamente correto. Vocês estão tochando o antioxidante aí no paciente de vocês, sem saber se ele precisa, sem saber se o sistema antioxidante endógeno dele está em colapso ou não, se está em falência, se existe uma baixa taxa de produtividade, superoxidesmutase, glutationa, de catalase.
sem saber se ele não tá com uma hipomineralização, sem saber de nada disso. Eu preciso entender muito bem esse nosso aspecto fisiológico, até porque muito do que eu vou precisar correlacionado à eletroterapia é baseada nisso, para eu entender qual é o momento que eu vou utilizar, para eu entender qual cosmético que eu posso ou não posso vetorizar e por assim vai. Isso aí, cara, ô Fátima. A vitamina C efervescente, ela vai ser mais indicada já para pensar num efeito antídoto. O paciente sofreu aí uma intoxicação por ozônio pelas vias inalatórias. Nossa, nem fala, viu, Lígia? Ô, Lígia, nós estamos no YouTube, viu? Aliás, toda a galerinha aí do Instagram, nós estamos no YouTube hoje. E a vitamina C, você toma ela para neutralizar realmente a carga nessa concentração de 1 grama para cima, tá certo? Olha, Lilian, dependendo do que for, sim, é legal você solicitar exames, até para você entender como você vai ajustar a janela terapêutica do ozônio, entender como que você vai vetorizar os resultados da sua interação com eletroterapia e com cosmetologia. Ah, olha só que legal o relato da Mary. Auxiliou um casal com Covid no início, ele tem um problema de asma. E asma é ruim, hein? 15 dias teve trombose. Pai do céu, fiz insuflação, orientei que fosse ao hospital, mesmo eles explicando os problemas que tem. O médico mandou para casa tomar dipirona. Eu continuei as aplicações e ficaram bem, sem sequelas. É, Mary. Isso é terapia complementar, tá certo? Você fez certinho. O médico mandou ele tomar a dipirona, vai para casa, toma a dipirona e entra você com o seu recurso complementar. É o que a gente vai fazer. Só que agora, ó, eu quero forçar a cabecinha de vocês. Eu quero de vocês que a gente pense bonitinho juntos como que a gente vai chegar em resultados positivos. Só que para isso, entender esse antes, depois, durante e porquê, eu vou passar eletroterapia por eletroterapia, pelo menos as principais, para a gente lembrar alguns mecanismos de ação, para a gente lembrar algumas indicações clínicas, para a gente lembrar um pouquinho como é que funciona na verdade tudo isso, tá? Ô Lídia, fala assim, recebi um apaixonado logo assim de cara. Olha lá, um ultrassom. Um ultrassom, galera, vamos lembrar que ele pertence à classe das termoterapias. Então, quando a gente pega aqui o ultrassom para conseguir fazer uma avaliação dele, o que a gente pode observar? O ultrassom ele vai mandar a onda de som, ó, por essa região. Opa, eu descobri que agora eu tenho um apontador aqui, ó. Aqui, aê, ó. E essa onda de concentração das ondas sonoras vai gerar um efeito térmico. Esse efeito térmico que acaba induzindo um pouco a fluidificação das gorduras, extravasamento do material graxo por emulsificação, ativação de células de defesa, e por aí a gente começa a destruição, ativação de lipólise direta, você não tem, né? É por indução de lesão tecidual. Ou, Cintia, às vezes a insuflação sua pode estar muito rápida, por isso que você está sentindo gosto, certo? Ô, Gabriela, bom saber. Hoje eu tava montando a aula do nosso curso de ozônio que tá novo, gente. Tá com tanta aula nova que nem eu sabia que eu tinha tanta aula assim atrasada pra colocar em dia. Hoje deixa eu puxar essa tela um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que eu tô bem no meio da frente da tela de vocês. Pera aí. Deixa eu. Ixi, minha caveira tá de óculos hoje. Eu tô olhando ali atrás e falei. E que a Gertrude tá vestindo meu óculos de fototerapia? Foi você que fez isso, né? Ele não aparece na live direto, pessoal, mas ele apronta isso, ó. Ó a Gertrude ali, o que, que ele fez com a Gertrude, coitada. Tá de óculos. Bem, ela já tá pronta aqui pra aula de fototerapia de jato, né? Ozônio e eletrolipólise é mais que permitido, ô Márcia, mais que permitido. Eu não vou conseguir falar de todas as coisas hoje. Oi, Paulinha, tudo bem?
Mas eu vou pegar alguns dos principais. Então, quando chegar lá no final, antes da gente finalizar, eu vou fazer um apanhado bom sobre laser de baixa potência e correntes, tá? Então, vai segurando aí. Vai segurando aí. Que até a Gertrude já tá pronta lá atrás. Que a gente chega lá. Então, o ultrassom, galera, como ele é essa termoterapia, a gente observa que ele fica aqui, ó. Dando ação de continuidade, continuidade, continuidade. Rafa, por que, que ele é uma termoterapia? Porque ele consegue concentrar a onda térmica numa região. Com o tempo e a tecnologia, a gente conseguiu controlar mais a dispersão dessa zona, conseguiu às vezes deixar retilíneo com grande intensidade, com menos dissipação, conseguiu concentrar num ponto focal, fazia muito mais lise de membrana. E nasceu inclusive o chamado conceito de lipo sem corte. Né? Falava-se da lipocavitação, porque essa onda ela tinha uma seletividade um pouquinho maior para atingir diretamente os nossos tecidos de gordura. Então, lipo sem corte vem dessa daí, tá certo? Ah, olha, ótima pergunta. Eu acho que o próximo já é a radiofrequência, viu, Cíntia? Radiofrequência faz apoptose? Ozônio também faço? E os dois nessa ordem? Mesmo eles tendo a mesma finalidade? Ótima pergunta, Cíntia. Ótima pergunta. Eu vou responder daqui a pouco quando a gente for falar da radiofrequência. Também quero muito fazer esse curso. Oh, vai ser uma delícia te ver por lá. Então, galera, pensa comigo aqui. Termoterapia, não é? Altera a temperatura do tecido. Daí a gente precisa estudar um pouquinho a característica da energia que está entrando nessa pele aqui, estimulando tudo isso. Ultrassom. Ondas sonoras. O que atrapalha ondas sonoras? Bolhas de ar. Ah! Esse tecido aqui, se tiver muitas bolhas de ar, pode atrapalhar um pouquinho a entrada da onda de ultrassom? Teoricamente, sim. Não vi nada ainda publicado afirmando realmente que sim ou que não. Mas teoricamente, sim, poderia atrapalhar a entrada da onda. Outra coisa, na uma termoterapia, será que esse tecido vai esquentar mais rápido ou mais devagar quando receber a onda do ultrassom? Não sei. Também não vi nada publicado nem que sim, nem que não. Mas o que a gente já sabe. Deu 40 graus, o ozônio se perde por completo. Por completo. Por completo. Ou seja, se aumentou muito a temperatura, se mesmo não tivesse atrapalhado a entrada da onda de som, mesmo que não tivesse aquecido aquém da conta, a temperatura lá de dentro passando dos 40 graus poderia tirar a viabilidade do ozônio. Será que eu não perderia a performance daí do ozônio? Olha a Kari tá um tempão comigo. Esse é o pensamento, viu, galera? Quem ainda não fechou o curso de formação de ozônio com o Rafa, pode ir sem medo. Ai, Cris, que delícia ver isso, viu? Me esclareceu muito, mas é necessário entender bem a base para você trabalhar com segurança e sem medo. E é por isso que eu gosto de forçar essa base de vocês, viu? Ixi, Valéria, pode comprar qualquer um, nenhum vapor de ozônio faz ozônio, tanto faz. Foi direto demais? Ah, tá. É, gente, eu não sei às vezes ser discreto. Eu não sou dotado desse talento. Discrição é uma coisa que não me pertence mais. Ai, ai. Então vamos lá, vamos pra radiofrequência, que a gente tem mais coisa pra gente passar aí nessa noite pra falar com vocês. Ah, não, antes da rádio tem uma outra coisa que eu quero falar. Vocês lembram que eu falei que a tecnologia tá subindo? E tá subindo mesmo, viu, gente? Como que ela tá subindo? A gente tem hoje a opção de trabalhar com ultrassom microfocado. Então, no ultrassom microfocado, eu tenho ponteiras específicas onde eu faço uma concentração de energia muito maior em cima daquilo que é o TES, Thermal Injury Zone, ou ponto de coagulação térmica. Não, ponto térmico de coagulação, PTC. Isso aí. É uma necrosinha que faz lá dentro do nosso tecido, tá certo? Galera, ser muito térmico, aqui eu tenho certeza. Relatos falam uma temperatura média de 80 graus Celsius. Se eu colocar ozônio aí, antes da onda, que ozônio que vai sobrar?
Tem nada, né? Então, se eu fosse trabalhar aqui em associação para conseguir, às vezes, ele vai fazer aquele efeito de retração, ele vai fazer o efeito de indução de fagocitose, ele vai induzir processo de apoptose, beleza. Só que, se eu fizer tudo isso antes o ozônio e colocar a onda em cima, vocês vão destruir. Vocês vão destruir essa carga de ozônio que vocês colocaram. E ó, galera, vocês gostaram desses videozinhos que eu separei hoje pra vocês, tá? Esses videozinhos não são meus, não. Tem um perfil no Instagram, que é o Conexão Estética. Tem vários desses vídeos aqui acadêmicos pra gente conseguir passar pra vocês um pouquinho mais detalhado como que funciona tudo no nosso corpo. Tá legal? Não, Renata. Poder pode. O que não pode é o tecido que está insuflado receber ultrassom. Então, se a interação acontecer, você vai entrar primeiro com o ultrassom. Como o ultrassom ele não gera calor remanescente muito grande, depois você poderia fazer o ozônio sem problema. Sem problema nenhum. Claro que você pode, ô Maria de Neuza. É ótimo para foliculite. Ai, que bom, Lili. Ficou claro do ultrassom agora, galera? Eu quero seguir para radiofrequência. Radiofrequência, ela também é uma termoterapia, mas ela funciona um pouquinho diferente, tá? Ela trabalha pelo spin da molécula da água. Esse spin da molécula da água faz com que ocorra uma ativação geral aí no nosso corpo. E essa ativação geral é que a gente vai tentar, dependendo se for uma camada mais superficial, reestruturar e reorganizar as fibras colagênicas, ou se for uma entrega dessa energia nos pontos mais profundos, nos tecidos mais profundos, a gente vai tentar induzir processo de lise apoptótica. Rafa, como assim? Que foi o que me perguntaram lá em cima. Radiofrequência não faz apoptose? Faz. Só que eu não lembro agora o nome de quem perguntou, viu? Mas para fazer a apoptose, que nesse caso é uma apoptose induzida pelo calor, que é a aliás, é a pirocitose, você precisa de algumas condições. É uma temperatura consistente, permanente, mais de 60 graus contínuo, tá? Com o dano térmico sem perda. Senão você não vai ter realmente a indução apoptótica. E galera, olha só que lindo. Eu tava antes de entrar aqui na live com vocês, eu acho que eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Parece que um dos artigos que eu escrevi falando sobre criofrequência e indução de processos de emagrecimento foi aceito, vai ser publicado. E era bem essa pegada. A gente conseguia entender que esse excesso de ação térmica, o adipócito, ele é sensível ao extremo frio e ao extremo calor. Mas, assim como a gente falou lá com o ultrassom, que era uma técnica quente, se eu jogar esse calor todo em cima do ozônio, vai sobrar ozônio, gente? Não vai. Então, se você for trabalhar com a radiofrequência, se você for trabalhar com a criofrequência, o que é indicado? Vocês trabalharem com as termoterapias. Então, tudo que é térmico. É ultrassom, é radiofrequência, é criofrequência, antes da aplicação do ozônio. E ainda, diferente lá do ultrassom, que eu falei que ele não fica com um tempo de aquecimento muito grande, a rádio fica. Então, dentro do protocolo clínico de vocês, entre radiofrequência e aplicação do ozônio, eu sempre indico um passo extra de resfriamento. Você pode introduzir uma técnica de ciclotermia aí, vai gerar resultados incríveis. Ah, fui eu que já trabalhei com a ponteira da criofrequência, com a ponteira refrigerada. Então, você já fez isso ao longo da técnica, tá certo? Fibrose pós-cirúrgica, usa ozônio no local, tanto local quanto sistêmico, quanto na ativação linfática, tá? Rafa, manta térmica, antes ou depois do ozônio? Responde com o que eu falei agora, ô Lídia. Vou responder não. O que eu falei agora? Toda termoterapia tem que vir antes do ozônio. E lembra que a manta térmica, ela também aumenta bastante a permeação de infravermelho. É o que tem lá na nossa manta. Então, antes ou depois? Cris, pode sim.
Aliás, até deve, dependendo do que você fez de concentração, ela pode aplicar no local e ela pode treinar sem problema, sem medo de ser feliz. Aê! Isso mesmo, viu? Isso mesmo, Lili. Você faz a manta antes e depois ozônio. Matou a cobra, mostrou o pau e fez pirocópito ainda assim. Essa ativação vascular toda, galera, a gente só precisa tomar cuidado, porque não é só sair assim, injetando ozônio do nada. Não. Por quê? O ozônio tem janelas terapêuticas para aplicação local também. Ele pode ser tanto ergogênico como um inibidor do crescimento. Então daí vai a pessoa inteligentona lá e fala, nossa, eu coloquei uma radiofrequência, inflamou tudo, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma concentração anti-inflamatória. Você não quer bioestimulação do colágeno? Não é que você vai tirar a capacidade de produção, porque ele é modulador inflamatório. Mas você não vai dar concentração de estímulo ergogênico para desenvolvimento do tecido. Então também não é só saber a ordem, é saber ajustar essa janela terapêutica, tá certo? Pode sim, viu, Ivete? Na verdade, pode antes e depois, você tem que ver qual que é a finalidade. Tudo, Nadir. Se vocês entenderam isso, eu já tô feliz com a nossa live de hoje. Tanto é que aqui, ó, criolipólise. Usa a dica do exemplo anterior. Criolipólise é termoterapia? Criolipólise. Ozônio antes ou depois, gente? Ó, lembra que a crio, aqui é uma crio tradicional, né? Nem é de placas. Ela faz a passagem do frio para convecção, então a gente precisa de um certo tempo para conseguir resfriar o nosso adipócito de pelo menos 5 graus Celsius. Então que ele fica de -1, -2 até. Por um tempo de manutenção de 40 a 45 minutos. Tá certo? Olha só, então o ozônio. Já estão falando. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo que vocês renderam assim. Tudo bonitinho. Ó, isso aí. Na nossa criolipólise, ozônio depois. Tá certo? Ozônio depois. O que eu gosto até de fazer aqui na criolipólise? Dica de ouro da live, hein? Dica de ouro da live. A gente não tem que fazer a descompactação para fazer a reperfusão? Não aplicar endozônio naquele picolé geladão, não. Faz a reperfusão normal. Faz a reperfusão normal. Deixa entrar sangue. Deixa pré-oxigenar. E depois daquilo, entra com o ozônio. Vai fazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. E no término faz uma modelagem mais suave. Tá? Para fazer uma boa compactação. Daí você consegue deixar esse ozônio, aqui como ele tá frio, ele vai até durar mais tempo. Então você consegue não deixar ele tão retido no meio do picolé. Já tem circulação e ele vai agir bastante em cima também do mecanismo de liberação de óxido nítrico. Como ele é um vasodilatador, quanto mais oxigênio chegar na região, mais indução lipolítica e até mesmo estresse solar pró liberação de adipócitos vai ser melhor, viu? Rafa, e o mais seguro é fazer ozônio no dia seguinte? Eu tive mais resultado no dia seguinte que no dia da crio. Cris, se você conseguir trazer o paciente, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. A gente ainda não tem uma padronização publicada certinho. Hoje a gente consegue só assim, mais ou menos falar o seguinte. É ou não é? Dá ou não dá para associar? Eu tô com um grupo de estudos nossos lá no interior de bem depois de Cuiabá, gente. Não sei onde que é lá no Mato Grosso. Eu não lembro o nome da cidade mas ela tá fazendo no pós-imediato nesse mecanismo que eu falei para você, Cris. E os resultados estão incríveis também. Então, a gente precisaria, na verdade, comparar grupos, né? Pra saber certinho se um dia depois ia ser melhor, se o pós-imediato ia ser melhor, onde que a gente ia ter mais resposta. Só que aqui, galera, olha como que a coisa é. O que vocês querem aqui? Aumentar a atividade lipolítica. Criolipólise não é um indutor apoptótico? Então eu quero induzir aqui uma ação apoptótica. Ah, Rafa, só para constar, no curso novo você tá passando todas essas associações? Tô sim, galera.
faça todas essas associações. A Moira tá roncando muito aqui, Fátima. Ela não sai do meu lado. Não sai mesmo. E hoje você tá caprichada, hein? Você quer realmente entrar na live. Você não sabe que aqui é escritório, não? Tadinha. Então, Cris, quando você chegar num fechamento um pouquinho maior, daí eu vou adorar conseguir falar aqui e inclusive citar. Ó, galera, a Cris fez o comparativo de grupo, lá, 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 pesquisa dela, ó. E assim a gente vai fazer acontecer. Jato de plasma, galera. De novo, jato de plasma vai gerar o que no tecido? Resposta térmica sempre tem um pouco, mesmo que baixa. Mesmo que baixa, você vai ter uma resposta térmica. De quanto? Mínimo 40 graus. Amor é uma coisa de louco. Mínimo 40 graus. A pele pode receber ozônio antes do jato de plasma, gente? Ah, Karen, tava lá nos protocolos combinados. Agora a gente vai deixar muito mais descrito. Porque a gente sentiu que, assim, gerou um pouquinho de dúvida. Só falar pode assim, pode assado. Então a gente ampliou. De qual turma que você era, Karen? De qual mês? Ozônio no jato, galera. Antes ozônio ou depois ozônio? Odeia. Temperatura é complicado, né, Olele? Mas vamos supor, a minha técnica é de jato de plasma. Quando eu aplico ozônio, antes ou depois do jato? Sim, faço jato e ozonizo, ou ozonizo e faço jato. Qual é a ordem certa, gente? É isso aí! Depois, termoterapia, a mesma coisa. Eu tenho que deixar a lesão acontecer, eu tenho que aumentar a ação térmica para depois que eu já gerei o calor, entrar com o ozônio. Tá certo? Entenderam? Então, Karen. Não, a Karen não foi quem me perguntou. Mas, Karen, você que se inscreveu no fim de janeiro, todo mundo das outras turmas já vai pegar essa atualização. É, tá ficando bonita, viu, gente? Tá ficando bonita. O outro que eu adoro associar não é eletroterapia, mas eu acho que vale muito ao contexto aqui, que é o microagulhamento. Rafa, você associa ozônio no microagulhamento? Só que detalhe, galera. Gera alguma ação térmica? Não. É alguma energia que está entrando na pele? Não. Não é um trauma físico totalmente mecânico? No microagulhamento, bem como em algumas outras eletroterapias que tem ação física, a gente começa com o ozônio e depois vem com o equipamento. Opa, claro que pode atuar com agulha assim, ozônio terapeuta, Thiago. Vocês entenderam? Aplica no tecido, faz. Até porque o microagulhamento, olha o que vocês vão fazer na pele, galera. Vocês vão deixar aí um monte de rombo nessa pele. Se eu trabalhar com gases, se eu trabalhar depois com muita pulturação em cima dessa região já toda cheia de lesão, o meu risco de contaminação também é maior. Então o legal é você começar, tá certo? Paula, para quem é da primeira turma, tem uma outra condição. Manda um oi pra Kátia que ela te explica. Aliás, uma super condição, viu, para pegar atualização. É... Essa ação agulhada aí, como ela é totalmente mecânica, eu entro com o ozônio e já começa a interagir a técnica lá, no nosso mecanismo de ação de imediato. Eu trabalho com ele antes, microagulha em cima, evita esse risco de contaminação porque a lesão está aberta. E geralmente, galera, eu não trabalho com muitos cosméticos ozonizados porque eu perco um pouco o controle do óleo ozonizado. O que eu faço? Permeio minha drug delivery convencional das monodoses e em cima dela eu venho com o óleo ozonizado. Média de 200 a 400 mQ de concentração.
Vocês lembram que eu conversei com vocês numa outra live que a gente de óleos ozonizados? E um dos estudos mostrou que ele diminui bastante o risco de incidência de HPI, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, ó, pele toda aberta, óleo entrando, não vai nem interagir, porque se for de drug delivery hídrico já passou, ele vai ficar mais retido e ele vai ter uma permeação mais retardada. Então, tudo, Rafa, pensando nisso, que ação física. Se eu quiser aplicar o ozônio e depois vir com peeling de diamante, poderia? Olha, poder até pode. Se você viu que não ficou nenhum orifício muito grande. Por quê? Senão você pode às vezes contaminar a ponteira do seu peeling de diamante. Tá certo? Olha, cara, adorei isso. Você usa o remédio antes ou depois de machucar? Depois, né? Depois. É que alguns ele potencializa. Onde que ele potencializa? Alguns outros recursos que assim o ar não interfere. Laser, fototerapia e correntes. Você pode associar eles simultâneo, viu, cara? Então, vocês me perguntaram aí na questão de eletrolipólise, não é? Eu posso fazer a mesma técnica que o Borges e a Score padronizaram para carboxy. Não falaram da eletrocarbosuflação? Vocês vão fazer aqui uma eletrozona-insuflação. Eletrodo ativo com o equipamento ligado, insufla no meio. Quando a gente fala de corrente elétrica, eu posso trabalhar às vezes com entrega até no músculo, operação ergogênica muscular, e venho com a corrente para fazer o estímulo motor para tonificação daquele tecido. Não pode ser antes até depois, pode, galera. Por isso que para potencializar o nosso pensamento do ozônio, precisa entender isso. Quando a gente tem um paciente em condição especial, como que eu vou associar vai depender de qual a finalidade, de qual a técnica, qual o momento. E às vezes ele é sozinho. Às vezes você vai conseguir fazer a interação de técnica. Não inventem, galera. Regra de hoje que a Karen falou bem bonitinho que eu adorei. Ai, a Karen, você que é da live de ontem. Ah, Karen, já sentei tanto você, fia. Porque por que a gente tem que fazer isso daqui certinho? Porque isso daqui não é Jesus gasoso, tá? É ozônio. Não é Jesus gasoso, é sua essa pérola, viu? Só que a gente tem que saber esse momento certo para a interação ser sempre positiva, tá? Pensar o ozônio e outra. Essa que você falou é bem isso. Rafa, eu tenho que tomar o remédio antes ou depois de machucar? Então você vai estar dando o seu remédio nesse seu pós do machucar. Então, o ozônio, galera, é uma potencialização que a gente vai ter aí sempre, sempre para as nossas técnicas. Então, hoje, não foi nem aprofundar em como que faz exatamente, concentrações, dose, foi para tirar mais ou menos essa dúvida com relação o como, tá certo? Quando dá para associar, quando não dá para associar e em qual momento seria o ideal para isso, tá certo? Sim. Processos inflamatórios aumentam a oxigenação, mas ao mesmo tempo, Raquel, olha que coisa irônica. Ele aumenta a oxigenação, mas ele não é um aumento de oxigenação muito bom. Porque é um aumento de oxigenação inicial com retenção. E o processo inflamatório, ele é indutor de edema. Essa ação edematosa, ela faz uma ação de retenção nesse líquido intersticial, que é o nosso exudato inflamatório, que fica lá parado dentro da zona de lesão, dentro da zona da inflamação. Essa zona entumecida, ela não consegue ter boa circulação nem para entrar direito, um pouco para sair. Então a gente precisa sim fazer um bom elemento de modulação para conseguir trabalhar. O laser é igualzinho às correntes, galera. Como a luz não tem difração, não tem perda direto pelo ar, eu posso aplicar o ozônio e vir com a luz em cima que não teria problema nenhum, certo? Galera, então conseguimos passar hoje um pouquinho dessa nossa história aí para vocês? Associação inteligente, pensamento e embasamento. Com isso na mão e um bom equipamento de ozônio, ó. Tá lindo. Beijo, meu povo.